A nova pesquisa do Datapoder confirma Jair Bolsonaro liderando a corrida presidencial e vencendo no segundo turno em todos os cenários. A surpresa maior foi Fernando Haddad, do PT, crescendo antes mesmo de Lula desistir de sua candidatura impossível. A tendência é o petista avançar ainda mais sobre Ciro Gomes, principalmente, à medida que ficar claro para aquela parcela mais ignorante da população que ele é o escolhido por Lula. Muitos, especialmente nas redes sociais, confundem análise com torcida, e isso acaba poluindo aí os debates. Há quem, por exemplo, atue como diretor partidário, mas finja ser um isento em suas análises, o que é uma piada. Todo cuidado com essa turma é pouco. Eu vejo vários seguidores meus pegando essa pesquisa e concluindo que Bolsonaro deve vencer até mesmo no primeiro turno. Bobagem. Não há a menor chance. E se ele bobear, poderá inclusive perder, apesar da folga atual. Um torcedor não permite que os fatos e a lógica falem mais alto do que os seus desejos. O erro primordial de um analista, Quem fica batendo bumbo de que a direita vai vencer em toda eleição não faz análise, e sim marketing partidário ou ideológico. Quem quer entender os cenários e o que ainda deve mudar, porque eleição é um filme, não uma fotografia, precisa procurar gente séria, minimamente imparcial e independente. Um seguidor empolgado do Partido Novo, que diga que João Amoedo tem chance de vencer, por exemplo, deve ser descartado como um analista isento. Da mesma forma que quem ainda acha que Lula será o candidato e vai vencer, ou então que Bolsonaro leva já no primeiro turno. Estão todos eles sonhando, torcendo, não fazendo análise. Eu, como um ex-filiado do Partido Novo e alguém que sempre defendeu o seu projeto, apoiou desde o início, eu posso torcer pelo sucesso do partido, mas eu também devo constatar de forma honesta o absurdo da crença de que o João será o presidente em 2019. Pois isso não faz sentido para um analista independente. Mas alguém com um cargo no diretório de um partido jamais vai ter a mesma liberdade, o mesmo grau de exposição, pois ele responde aos seus chefes e o seu futuro profissional depende do resultado das eleições, não do acerto de suas previsões. Quem faz boa análise do cenário, para dar um nome entre tantos, é Alexandre Borges, meu amigo. Em sua avaliação, com base nessa última pesquisa do Datapoder, ele diz que o quadro começa a ficar mais definido, mas lembra que ainda falta muito chão até o dia da eleição. Muita água vai rolar aí, O Borges diz que, por exemplo, depois da Copa é que a campanha vai começar realmente e, por isso, não gosta de perder tempo com futurologia de borra de café, como ele diz. O que interessa é que há nomes muito fortes nesse momento da disputa, sem dúvida, após a prisão de Lula, especialmente o de Jair Bolsonaro e o de Ciro Gomes. E é possível que continuem na liderança em julho, quando todas as candidaturas entrarem em campo definitivamente. Bolsonaro não apenas lidera em todos os cenários da pesquisa, como ainda tem o voto mais consolidado, e isso é importante, 70% dos que declaram voto nele estão casados com a ideia. Um resultado fora de série. Ciro vem logo atrás, na vice-liderança, com 58% de eleitores que dizem que estão com ele com certeza. E mesmo sendo um chavista desmiolado, como diz o Borges, já recebe afagos públicos de bilionários e empresários, seus despachantes na imprensa e economistas tidas como sérias ou moderadas. No segundo pilotão, Álvaro Dias tem 60% de consolidação de voto, o que é impressionante também. Considerando os votos totais, nada menos que 30% a 40% do eleitorado, segundo a pesquisa, ainda está indeciso ou optando por branco ou nulo. É um número que
cairá com a proximidade da eleição, claro, né? E que hoje pode virar o jogo para qualquer candidatura. Por isso é preciso ainda cautela antes de vaticinar o resultado final, né? Está muito cedo para isso. O Borges, assim como eu, né, tem suas torcidas pessoais, suas preferências, como todo mundo. Mas ele tenta, assim como eu, não misturar as coisas. Estamos tentando fazer análise. Ele cita outros pontos importantes também, né, como o efeito do recall, né, para os nomes mais conhecidos, que já estão em campanha aí há algum tempo, e divide os eleitores em 3 grandes grupos, e eu acho que é uma divisão muito acurada. O eleitor não ideológico, indignado contra tudo que está aí, né, que busca mudança porque pior que está não fica, é aquele que está insatisfeito ou totalmente saturado com a situação atual e sem muita fé nas instituições. O segundo grupo é do eleitor que rejeita o legado do petismo, que quer mudança, mas sem rupturas drásticas e perigosas, e que vê méritos na condução econômica do atual governo e quer uma continuidade na responsabilidade fiscal, na retomada do crescimento, e vê na eleição uma oportunidade de renovação, mas sem dar um cavalo de pau no país, sabe-se lá onde iria parar, talvez no abismo. E o terceiro grupo, o eleitor que tem uma memória positiva do período lulista, né, que acredita que todos são corruptos, mas pelo menos o Lula fez algo pelos pobres, e que está na cadeia porque uma elite aí preparou uma armação, né, contra o líder popular, né, porque os poderosos não aceitam muito bem isso. E, obviamente, esse grupo também tem uma turma que pode ver Lula matando alguém que não muda o seu voto. E, por fim, o Borges conclui, né, que, considerando os votos totais, de 30% a 40% do eleitorado ainda indeciso, ou branco e nulo, é um contingente enorme de eleitores que hoje podem virar o jogo para qualquer um desses 3 grupos. Como já há candidatos colocados há algum tempo aí, né, quem ainda não se decidiu até agora é porque não está muito confortável com essas opções colocadas na mesa e está aberto a conhecer melhor os candidatos durante a campanha. Esse é um ponto importante. Tem um outro ponto que o Borges não chama atenção, mas vale a pena destacar, que tem aquele voto silencioso que ajuda Bolsonaro. Tem muita gente que tem vergonha de declarar voto em Jair Bolsonaro, mas no fundo vai votar nele, né? Foi um fenômeno parecido com o Trump nos Estados Unidos. É cedo para dizer ainda quais eleitores desses 3 grupos vão colocar os seus candidatos no segundo turno e se esses clusters vão crescer ou diminuir daqui para frente. Mas os 3 são competitivos hoje, num cenário com apenas metade dos eleitores dizendo que o voto já está decidido, consolidado. Estamos vendo a eleição menos previsível desde a redemocratização, conclui Borges, mas o eleitor já começa a se posicionar. Outro que faz boas análises sobre pesquisas eleitorais, né, é o Bernardo Santoro, meu amigo que foi presidente do Instituto Liberal. Ele não mergulhou a fundo ainda nessa pesquisa do Data Poder, mas adiantou as suas impressões iniciais no Facebook. Ele disse: eu sempre digo o seguinte, o PT erra no seu cálculo ideológico e moral sempre, né? Faz parte da natureza do PT ser um lixo ideológico e moral. Agora, ignorando-se isso, o PT sempre foi o partido com o cálculo político mais afiado do Brasil. No entanto, continua a manter o erro grosseiro de insistir na candidatura de Lula e impedir a pré-candidatura de Haddad de decolar. É somente isso que hoje impede o estabelecimento de Fernando Haddad como contraponto natural a Bolsonaro. Se o PT continuar a errar politicamente de maneira tão grosseira, conclui Santoro, Ciro Gomes pode acabar se viabilizando como principal candidato de esquerda, né? Apesar de não ser muito bem visto pela turma do PT. O jogo começa a se afunilar e também, como previsto, Álvaro Dias vem aí para ser o principal candidato de centro, né? Essa tentativa de criar o centrão competitivo. A briga para ver quem vai para o segundo turno com provavelmente Bolsonaro vai ser muito interessante aí e divertida, conclui o Bernardo. O erro mais bobo que alguém pode fazer numa análise política é simplesmente extrapolar o presente para frente. É um erro muito comum, porém, né?
e é o que tem levado tanta gente a repetir que Bolsonaro já ganhou, ou que pode levar até mesmo no primeiro turno. Eu tenho visto muita gente repetir isso, sendo que se trata de uma eleição pulverizada ao extremo, e lembrando que ele tem alto nível de rejeição, principalmente entre as mulheres, metade dos eleitores. Bolsonaro tem muita militância, até fanática, e passou a representar uma ideia abstrata, incorporando aí esse cansaço todo com o establishment, o combate à corrupção e à violência, assim como Trump conseguiu fazer com sucesso aqui nos Estados Unidos, com a sua visão do muro contra os imigrantes ilegais e do Make America Great Again, para focar, priorizar o crescimento dos Estados Unidos e não essa coisa de cidadão global como Obama se portava. Essa analogia foi bem explicada aí por Carlos Andreasa, meu editor e amigo, em sua coluna de hoje no jornal o Globo. Ele diz que todos se lembram do muro de Trump, o paredão que eleito ergueria para separar os Estados Unidos do México. Trata-se, segundo Andreasa, de uma hipérbole exemplar, a âncora a partir da qual o então candidato cravou para si, com ódio de um lado, tanto quanto paixão do outro, uma bandeira objetiva capaz de mobilizar milhões de eleitores e transformá-lo em protagonista, em pauteiro mor da campanha. Trump era uma figura do showbiz, do entretenimento, e sabia fazer isso como poucos. Não há moralidade quando se emprega tal nível de persuasão, diz Andreasa, somente eficácia. Quando Trump afirmava de forma espetacular e radical que deportaria milhões de imigrantes, inclusive alguns legais, outra coisa não fazia do que se inscrever na mente das pessoas como o único que se preocupava com a porosidade das fronteiras nacionais e com a imigração ilegal. E o único que faria algo prático a respeito. Daí a ideia do muro. Pormenores sobre como implementar o que prometia, como executar essa promessa, ora, ele se aprofundaria nas formas de execução quando empossado, quando vitorioso, com o auxílio de especialistas. Impossível não pensar, diz Andreasa, em um Paulo Guedes, no caso de Bolsonaro, como emblema tranquilizador dessa mensagem postergadora. O que vai ser feito de fato, quais reformas, como Paulo Guedes seria o selo de qualidade. Bolsonaro joga esse jogo. Ele mapeou as duas principais sensibilidades do brasileiro médio, segundo Andreasa, o desprezo pelo establishment político, vide o modo como tentou capitalizar aí a mobilização dos caminhoneiros, quase o tiro saindo pela culatra, recuando de forma hábil a tempo, e a demanda por segurança pública. E, sobretudo, no caso da segurança, estabeleceu-se como o senhor do assunto, o único que representa essa bandeira, que verdadeiramente se sensibiliza com o problema, e o único que enfrenta com prioridade exigida pela população esse mal que assola todo mundo. Ele também ergueu o seu muro, diz Andreasa. E aqui falamos de ferramentas de convencimento, pouco importando aí a violência da proposta, segundo seus detratores, tanto quanto sua realização impraticável, segundo o mundo real. A marra mental de Bolsonaro, o gatilho de choque por meio do qual ele se eleva como dono da pauta de segurança, é a ideia afirmada e reafirmada de armar a população. O tom dessa pregação se intensificará daqui até outubro, prevê Carlos Andreasa. Cada novo assalto representa mais votos para Bolsonaro. O clima de insegurança aumenta as suas chances. Escândalos de corrupção ininterruptos na imprensa colocam mais eleitores no seu lado. E o viés escancarado da própria mídia, que age como no filme A Vila, em que Bolsonaro faz o papel daquela criatura da qual não podemos falar, não se pode mencionar, a menos que seja, claro, para criticá-lo e atacá-lo, também joga mais gente no colo do mito. Mas isso é suficiente para uma vitória? E já no primeiro turno, de forma bem curta e direta, a resposta é não. Mesmo aliados políticos de Bolsonaro entendem isso, Joyce Hasselman gravou um vídeo essa semana
explicando a matemática da eleição e afirmando que de nada adianta Bolsonaro pregar para os convertidos, falar para a sua própria bolha, pois esse nicho, ainda que grande e crescente, é incapaz de lhe garantir uma vitória majoritária. Joyce frisa a importância das mulheres, grupo em que Bolsonaro tem rejeição mais alta. Se não houver um esforço de moderação nesse sentido, ele dificilmente vence. Mas os seus seguidores mais fanáticos e também ignorantes, que são conhecidos aí nas redes sociais como os bolsominions, não entendem isso. E o seu barulho nas próprias redes sociais é talvez o maior inimigo do candidato. Ou seja, enquanto a mídia mainstream é o maior cabo eleitoral involuntário de Bolsonaro, a sua militância cega, chata, intransigente, achando que está ajudando o seu capitão, é a força que mais joga contra a sua candidatura. Sem falar que ainda tem a campanha na televisão, né, que é relevante no Brasil, e a máquina estatal dos grandes partidos, né, com seus prefeitos, vereadores, funcionários públicos e cabos eleitorais, que é sinônimo de compra de votos no Brasil. O jogo mal começou e é um grande equívoco extrapolar o momento atual para outubro. Constatar essas incertezas e os enormes desafios à frente não é jogar contra candidato algum, e sim fazer análise séria. Análise que, inclusive, deveria ser lida com carinho e muita atenção por aqueles que querem a vitória, de fato, do seu candidato, e não o direito de gritar e espernear nas redes sociais, como se fosse um torcedor fanático de um time de futebol, querendo apenas lacrar. Por falar em futebol, nada pior do que o clima de já ganhou, aquele salto alto dos jogadores que entram em campo considerando a vitória como dada, certa, garantida. A soberba costuma ser fatal. Meu grupo de pôquer leva tão a sério esse alerta que até ela ganhou um apelido, né? Virou apenas a berba, que sempre dá um jeito de deixar o arrogante de queixo caído para aprender uma importante lição sobre isso. Com 30% a 40% de indecisos, repito, é irresponsável alguém cantar vitória tão cedo. Repetir que o time da direita vai ganhar 10 de 10 jogos que joga não é fazer previsão, nem análise, e sim expor o seu partidarismo tosco, a sua torcida. A independência e a honestidade são os principais ativos de um analista. E claro, a inteligência também ajuda. Até semana que vem.